Osmar Terra, ministro, é um grande prazer tê-lo conosco aqui no Bradock Show. Prazer é meu, Carlos, conversar com vocês aí, um programa que tem essa audiência enorme, né? E que tem ajudado muito a gente a pensar o Brasil e fazer o movimento de melhorar o Brasil, né? Estamos precisando muito disso agora. Ministro, queria lhe perguntar, esse encontro entre o Bolsonaro e o Kassab aqui em São Paulo, essas movimentações, articulações que estamos vendo acontecendo lá em Brasília, e não só em Brasília, para onde está indo a direita brasileira, na sua opinião, e o que esperar do cenário político para 2026? Olha, Carlos, eu acho que a primeira coisa é a gente constatar que a esquerda está desabando, né? A esquerda está indo ladeira abaixo, né? Não tem um governo que não tem proposta para a economia, a não ser gastar mais, né? E arrumar mais imposto para tapar o buraco. Um governo que concentrou com essa reforma tributária o recurso em nível federal, o pacto federativo que a gente sempre defendeu. Eu fui prefeito, fui presidente de federação de municípios, e a gente sempre defendeu que houvesse a fatia do bolo ficasse dividida em 3 partes iguais, né? O governo federal ficar com 1/3, o estado com 1/3 e os municípios com 1/3. Hoje fica mais de 60% agora na mão do governo federal, uns 20 e poucos por cento na mão dos estados e 17%, 16% na mão dos municípios. Então, além de ser uma proposta de aumentar imposto, de causar uma perda, inclusive, no empreendedorismo que já estava existindo no Brasil com o governo Bolsonaro, né? Com a prosperidade que estava aumentando, porque estava se diminuindo impostos, né? Agora se aumenta impostos e se concentra esses impostos em Brasília. Mas mesmo assim o governo perdeu o controle, né? Não tem rumo, né? Não tem rumo na economia, não tem rumo em várias áreas, né? E na saúde, que é a área que eu trabalho mais também, está perdido, né? Não consegue nem vacinar a população para dengue, né? Que é uma vacina eficaz, né? Pelo menos são 6 anos de testes que mostram que a vacina funciona, né? Então, assim, eu acho que nós temos aí muita coisa, o governo está indo logo abaixo, então quem é de centro está procurando conversar com o pessoal da direita, né? Eu acho que é essa conversa que deve ter sido feita aí em São Paulo, né? Na verdade, o Kassab trabalha com o Tarcísio, né? É o secretário da Casa Civil do Tarcísio. E o presidente Bolsonaro, ele está avaliando a situação, né? Eu acho que ele, na minha opinião, ele tem que ser o candidato, né? Ele será o candidato a presidente da República. Nós temos que trabalhar para isso, né? Até porque, pelo que eu estou vendo aí, o Lula tem um grande risco de não terminar o governo, né? Então nós temos que ter uma candidatura historicamente forte, né? Uma candidatura com um carisma enorme, o Bolsonaro, e foi o presidente que montou o melhor ministério da história, né? Eu nem me incluo nisso, porque eu fui ministro do Temer também, mas o ministério do Bolsonaro foi um ministério de ouro, né? Do ponto de vista de resolução, de dar resposta. Nunca os municípios tiveram tanto recurso, nunca os estados tiveram tanto recurso, nunca teve tanta prosperidade, o Brasil crescendo, desapareceu, o desemprego no interior do Brasil não existia mais, né? Então, acho que nós temos aí que analisar isso como um gesto do Bolsonaro de ouvir líderes, e o Kassab é um líder importante do centro, né? E procurar compor aí. Eu acho que é um movimento para compor uma frente aí, para terminar com essa caminhada da esquerda aí desastrosa. Jorge Serrão, sua pergunta para o ministro Osmar Terra. A coisa está passando por essas negociações mesmo. Hoje, em São Paulo, também teve um encontro entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o governador de São Paulo, no COPOM, no Centro de Comunicação da Polícia Militar, para tratar da questão das câmeras on-board dos policiais, que o Supremo está querendo aí ter um papel de governo paralelo de São Paulo, dizendo o que o Tarcísio de Freitas deve fazer ou não na segurança pública. Osmar Terra, como é que um governador de Estado tem que lidar
com esse tipo de situação? Eu acho uma interferência que não devia existir, né? Eu acho que o Supremo está fugindo muito, muito do seu papel constitucional, que é cuidar da Constituição, né? O Supremo está legislando, né? Está legislando sobre drogas, quantidade de droga, 40 gramas de maconha. Onde é que eles tiraram isso? Não tem, isso não existe em lugar nenhum, não tem nenhuma evidência científica sobre isso. E a justificativa é que o Congresso não decide o que é porte para usuário, o que é quantidade de droga de traficante. O, Se tem um assunto que foi debatido no Congresso Nacional, foi essa questão das drogas. Eu participei, eu acho que de umas 100 audiências públicas, né, com todos, com o pessoal do mundo inteiro, né, com gente que trabalha e pesquisa no mundo inteiro essa questão. Agora o Supremo vem, de repente, 11 pessoas que não têm nenhum voto, que não representam a sociedade brasileira, vêm e decidem pelo Congresso que tem que ter a liberação da maconha com 40 gramas, a descriminalização da maconha com 40 gramas. Não tem sentido nenhum isso, né? É uma decisão errada, né? Vai fazer com que o Congresso não decidiu sobre a quantidade, porque não é para decidir sobre a quantidade. Se discutiu isso muito claramente em todos os fóruns, no plenário do Congresso, nas votações que fizemos. Não é para definir a quantidade de droga, porque ao definir a quantidade de droga que separa o usuário do traficante, não vai existir mais traficante, vai ser tudo usuário. Ninguém vai andar mais que com aquela quantidade. E ao descriminalizar a maconha, parece que a maconha é uma droga leve, a maconha é uma droga pesada, é uma droga que causa danos cerebrais permanentes, né? Causa esquizofrenia, destrói a vida de um jovem, né? Causa dependência química, é a maior causa de interdição de jovens no Brasil hoje, jovens entre 18 e 30 anos. É também um dos maiores fatores de deficiência mental, né? Com uso prolongado. Então, como é que como é que se diz, o Supremo toma uma decisão dessa? Isso é uma decisão que mexe com a vida de milhões de famílias que sofrem com essa questão, né? E que isso tem uma questão, quem tem que decidir isso é quem o povo escolheu para decidir, não foi o Supremo. O artigo mais importante da Constituição é o primeiro: todo o poder emana do povo e será decidido pelos seus representantes eleitos. É quem tem voto que tem que decidir isso, não é quem não tem nenhum voto, né? Então o Supremo está passando das suas atribuições e está intervindo na questão do marco legal. Agora quer discutir o marco temporal das terras indígenas de novo. Já foi votado acho que umas 3 vezes no Congresso, né? Vão querer censurar agora, a partir de abril, aí, que termina o período de vista aí do ministro André, vão querer decidir o que é fake news, o que não é, o que é certo, o que é errado, como se a nação brasileira fosse toda de retardados mentais que não podem ter que não sabem decidir o que é certo e errado, precisa do Supremo para decidir. Agora o Lula está querendo fazer medida provisória também para isso. Nós não podemos admitir a censura. A internet é a coisa mais livre, mais importante que aconteceu na história humana. É a maior garantia de democracia que o mundo já viu na sua história. Todo mundo fala com todo mundo e opina, e todo mundo tem direito de opinar e tem direito de dizer o que acha, e a própria população vai chegando às conclusões. Não precisa do Supremo para isso. Não, de pessoas, tutores, né, iluminados para fazer isso. Nós somos suficientemente inteligentes, todos suficientemente informados e trocamos informações e aumentamos as nossas informações através da internet. E é isso que tem que ser garantido, essa liberdade tem que ser garantida, né? Então, o Supremo está passando do ponto em várias coisas. Esse negócio de interferir na segurança. A segurança pública está um horror no Brasil. No mundo, na América Latina, por causa do narcotráfico, da produção enorme de drogas que tem a América Latina, são os maiores produtores de drogas do mundo, né? A insegurança da população hoje. No Rio de Janeiro, as pessoas não podem nem passar em algumas avenidas lá, senão tomam um tiro. É uma situação insuportável. São Paulo, que tem os melhores indicadores de segurança, São Paulo é onde tem menos homicídio, onde tem uma ação mais forte da segurança, agora o Supremo vai querer ditar como é que tem que funcionar. Isso é tarefa do governador.
Isso é tarefa do Tarcísio, que está sendo um grande governador, né? Então, o Supremo tem que cuidar da Constituição. Se não concordou com uma decisão do Congresso, que é inconstitucional, manda de volta que nós decidimos. Nós somos o povo, não é o Supremo. O Supremo não é o povo. O Supremo não representa a população, né? Então, eu acho que nós temos que tomar. Eu acho até que esse é um movimento que o Congresso tem que fazer com mais ênfase, né? O Supremo está se metendo, inclusive, na questão orçamentária, né? Isso nunca foi tarefa do Supremo, nunca será, né? Está sendo inventado, isso é uma coisa inventada agora pelos os ministros do Supremo. Então nós temos que ter, cada um no seu lugar, nós respeitamos o trabalho, a importância que tem. O Supremo disser que é uma coisa inconstitucional, nós temos que rever, né, mudar, mas o poder do povo, a democracia, tu não pode juntar 200 milhões de pessoas numa praça toda semana. Então, o povo escolhe seus representantes de 4 em 4 anos para falar por ele. Somos nós que falamos pelo povo. Quando o Supremo nos tolhe numa decisão, diminui a importância do Congresso, diminui a importância da democracia, diminui a importância do poder que emana do povo, né? É uma redução do poder do povo de decidir, né? É o povo que está sendo afetado, não sou eu, não é o outro deputado, é o povo que é afetado quando o Supremo invade as prerrogativas do Congresso. Então, eu acho que nós temos que dar ter um acordo aí, ter alguma forma de impor que cada um fique no seu lugar e não pode se interferir. Eu acho que é o fim do mundo interferir nessa questão das câmeras de policiais. Isso é um problema que o governador tem que decidir. Eu vi lá o Caiado falando que não vai aceitar. Eu quero ver como é que eles vão fazer isso. Então, eu acho que, ainda mais sem ter respaldo popular. Se perguntar para a população como é que é, eu tenho certeza que não vai ser o que o Supremo quer para isso. Rodrigo Constantino, sua pergunta para o ex-ministro Osmar Serra. Muito boa noite, deputado. Então, o senhor mencionou que temos uma democracia representativa. Não dá para botar 200 milhões de pessoas na Ágora para decidir, mas todo o poder emana do povo. Eu queria a opinião do senhor sobre uma questão que merece mais debate no Brasil e, pelo visto, vai ter. O presidente Hugo Motta criou uma comissão para discutir agora o voto distrital misto. Na minha opinião, eu já adianto, deveria ser um voto distrital puro. Mas voto distrital é algo que caminha na direção de aproximar o representante do eleitor, né, que é a ideia de uma democracia representativa. Eu queria a opinião do senhor, dos prós e contras, e o senhor acha que, com a criação dessa comissão pelo presidente da Câmara, isso pode realmente avançar no Congresso? Eu acho que pode avançar, né? Nós estamos esgotando. O sistema, da maneira como está hoje, né, o sistema representativo, ele está em crise, né? Uma parte da crise é porque não se reage às invasões de prerrogativas, né? E outra parte é porque o sistema, uma pessoa que tem vínculos, que tem uma grande comunidade que a apoia, um líder natural e tal, ele tem dificuldade de chegar no Congresso, né? Ele tem que ter uma longa história. Eu estou no meu 7º mandato, né? Mas eu fui prefeito antes. É uma coisa construída. Agora, hoje a pessoa que tem um programa de rádio importante e tal, ela se elege e talvez as pessoas nem sabem direito o que é que ela pensa, mas ela fala 2, 3 coisas que o povo gosta, né? A própria rede também facilita isso, né? Tem pessoas que têm um número enorme de seguidores, né? Mas esses, pelo menos, são testados, né? São testados. Agora, os partidos políticos, que deviam ser o grande instrumento de mudança do mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, não tem programa nenhum, não tem mais proposta nenhuma para nada, né? São propostas de ocasião. O PL acaba se representando um partido com propósito por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro tem todo um elenco de propostas para o país, e já mostrou que isso funciona no governo dele, né? Agora, os outros partidos estão meio perdidos, né? Então, tem partido que nasceu para apoiar o governo, seja quem for, tem partido. Então, eu acho que nós temos que ter o voto misto, viu, Constantino? Porque o voto misto permite que os líderes regionais sejam eleitos e o voto distrital, o voto na legenda do partido, e o partido define o representante, obriga o partido a ter proposta.
né? Aí o voto é na proposta do partido, é no que o partido representa, o que ele significa, né? Isso aí tem que voltar a ter, porque nós estamos com o sistema partidário nosso está em frangalhos, né? Está em frangalhos. Então, eu vejo com bons olhos isso. Sou parlamentarista, acho que o parlamentarismo é um bom sistema de governo, né? Porque não tem uma crise insuperáveis a cada 2, 3 anos, né? Se resolve rapidamente, né? E mostrou que na maioria dos países democráticos do mundo funciona bem. Então, eu sou a favor disso. Agora, o voto distrital puro, ele realmente o líder que fica mais perto do povo, mas os partidos desaparecem, vão ser só as pessoas, né? Fabio Barroso, sua pergunta para o ministro. A gente acabou de ter a notícia aqui que caiu a diretora financeira lá dos Correios. E a gente sabe que o governo Lula tem um padrão, né, um padrão de desvio de dinheiro. Queria saber do senhor qual que está a temperatura em relação a esse escândalo. Tem o escândalo das quentinhas. É o governo Lula, né? Que não para deixar ninguém com dúvida. Mas tem alguma chance disso ser investigado através de uma CPI? Olha, eu quero te dizer o seguinte: nas últimas semanas eu não tenho feito outra coisa senão assinar apoio à CPI. Tem CPI para tudo, né? Tem a do Correio, tem CPIs para apurar desvio de dinheiro, né? Essa agora das quentinhas, né? Tem CPI para tudo. Eu acho que o governo do PT é um governo, por exemplo, que não fala, a palavra corrupção é proibida, né? Ninguém fala, não é uma palavra. Antigamente falava em corrupção, todo mundo se indignava, né, e tal. Agora ficou uma coisa assim, né? O Lula, né, não foi inocentado, né, mas ficou preso por corrupção. Agora voltou, foi estabelecer os direitos dele, ele concorreu, é presidente da República, né? Então, eu acho que não é um bom exemplo, né, para a sociedade isso, né? Eu acho que nós temos que ter uma posição mais agressiva na questão de apurar a responsabilidade dos casos de corrupção. Acho que o esvaziamento da Lava Jato foi muito ruim para o Brasil, né? A Lava Jato foi uma linha divisória que entre o que é certo e o que é errado, pode ter alguma firula ali, alguma questão menor ali de como foi conduzido ou não, mas ela mudou, ela deu um salto na história do país em direção, parecia que nós estávamos destinados a ser um país de corruptos, né? Então, eu acho que a Lava Jato nos trouxe boas notícias nisso aí. Espero que isso se restabeleça com o tempo. A forma para fazer isso, não digo que seja especificamente como era a Lava Jato, mas tem que ter um sistema de apuração de responsabilidade. Tem que ter um apoio, as pessoas têm que ver, tem que ter exemplo de punição para corrupto. Senão, os corruptos estão sendo todos soltos, né? Então, isso é um mau exemplo, né? É um péssimo exemplo. E eu acho que nós, lá na Câmara, o que nós temos que fazer é marcar posição. Vamos fazer uma CPI. Eu acho que tinha que ter uma CPI, vamos dizer assim, mãe, né, que pudesse levantar esses casos de corrupção no governo, né? E nós estamos com as estatais todas degringolando, né, com dirigentes que não têm competência nenhuma, que são dirigentes sindicais, que são colocados lá como prêmio, né, com salários altos e tal, e que foram a raiz de muita corrupção no período do Lula. Será que vai estar se repetindo isso? É importante a gente saber, né? Como tem corrupção, a corrupção pode estar graçando em todos os lugares, a gente não está sabendo, né? Então, eu acho que é uma boa medida ter uma CPI chave, assim, que possa resolver, pelo menos esclarecer, abrir as portas desse submundo da corrupção que tudo indica que pode estar voltando, né? Ministro, antes de encerrar, estou vendo aqui várias perguntas no nosso chat, quase 20 mil pessoas ao vivo nesse momento, muita gente perguntando sobre a anistia, sobre a PEC da anistia, estava falando disso agora, não sei se o senhor quer falar também alguma coisa a mais sobre esse ponto, todo mundo perguntando se vai ter PEC da anistia ou não, o que o senhor responde para o nosso público e com o novo presidente Mota, na sua opinião, vai ter ou não uma PEC sobre a anistia? Eu acho que tem que ter, né? Eu acho que tem que ter a PEC da anistia. O presidente da Câmara já se manifestou favorável, né? O próprio ministro da Defesa disse que tem que ter anistia, que tem muita gente que está sofrendo penas
padronizadas muito altas, né, em relação a qualquer delito que possa ter cometido, quebrado alguma coisa ou não, né? Eu sei de pessoas que foram, que estão sendo processadas e condenadas, né? Uma delas é o Miguel Ritter, que é o pai da Gabriela Ritter, que é a presidente da Associação dos perseguidos políticos, vamos dizer assim, dos que estão sendo perseguidos ou estão sendo condenados, né? O Miguel é uma pessoa que é um cidadão, né, exemplar lá na minha cidade, né, na minha cidade lá de Santa Rosa, onde eu fui prefeito. Né? Ele é um cidadão exemplar, do jeito que é um comerciante, tem uma história de honestidade, seriedade. Ele ficou indignado só com o resultado da eleição. Se nós tivéssemos voto auditável, não tinha tido nada disso, não tinha tido 8 de janeiro, não tinha nada disso. A maioria daquelas pessoas que estavam ali, aliás, quase todas, né? Não, eu imagino que não estavam pensando em dar um golpe. Imagina um golpe sem estrutura militar, sem nada, né? Eles estavam ali para protestar, mostrar sua indignação, né? E certamente muitos entraram, não quebraram nada e tal, e estão sendo condenados, né? Porque entraram, porque estavam ali, né? Então acho que tem que separar e pegar os vândalos, esses sim tem que ser de alguma forma punidos, né? Mas que as pessoas que têm a questão política que levou essas pessoas lá, de alguma forma, marcou a vida delas, né? E elas não eram vândalas, né? Não eram pessoas para destruir, nem estavam pensando num golpe militar naquele dia ali. Estavam fazendo um protesto, que eu acho errado, inclusive na data, inclusive, né? No 8 de janeiro não tem ninguém em Brasília, não tem ninguém dos poderes, nem o Lula estava lá, viajou, né? Rapidamente viajou, né? Para o interior de São Paulo. Então, eu acho que não ter. Eu acho que a anistia termina com a tensão que tem no país hoje. Termina com essa polarização, elimina possibilidades de injustiça, né? Como já foi feita a anistia no Brasil, não será a primeira, né? Tomara que seja. Eu acho que deve ter, e tomara que seja a última, que não tenha mais esse tipo de tensão criada, né? Mas eu acho que está na hora da gente pacificar o país. Agora vamos Antes de tentar continuar, consertar um erro que é fundamental consertar nessa história toda. Vamos tratar da vai lá, Zé. anistia, sim, mas a gente tem que revogar essa porcaria dessa lei do Estado Democrático de Direito, que foi ela é a gênese do mal, ela é a causadora dessas punições absurdas. Estão questionando, hoje saiu um editorial do jornal O Globo questionando o tamanho das penas. Não tem que questionar isso. Pô, a pena está lá, foi o Congresso Nacional que aprovou aquela porcaria, aquela pena absurda para algo que não está caracterizado claramente. Tentativa de golpe de Estado. Qualquer coisa pode ser tentativa de golpe de Estado. Não está na hora, Osmar Terra, da gente também puxar um movimento para derrubar essa porcaria desse regramento? Eu acho que sim, acho que até o método que está sendo usado, né, é um método que, a mim, parece uma lei de exceção não votada, né, que não foi votada, né, porque a forma como está sendo feito isso, né, eu acho que temos que dar um parate quieto nisso, vamos normalizar, vamos mexer nessa legislação também, eu acho que a gente tem que garantir a democracia, né, e a democracia se garante de várias formas, inclusive respeitando as decisões do Congresso, né. Então, eu acho que nós temos que fazer avançar essa questão, sim, né? O Congresso agora está se dando conta, inclusive até por preservação do seu mandato, o deputado seja de direita, seja de esquerda, ele quer ter o seu mandato valorizado, né? Hoje está se decidindo tudo por ele não está decidindo nada, ou pouca coisa, né? Então, eu acho que está na hora de mexer na legislação, promover a anistia, né? E de fazer com que as coisas vão para o lugar, né? Cada um no seu espaço, nos poderes. Né? Ministro, a gente estava falando agora sobre as dificuldades do governo Lula, né, nesse momento de baixa popularidade para o governo Lula, mas também temos uma pressão internacional em cima do Brasil, em cima do governo, em cima do STF. Temos um representante especial da Organização dos Estados Americanos em visita ao Brasil nesse momento, que está apurando casos de censura e abusos por parte do Supremo. Qual a sua opinião sobre esta missão? O senhor espera algum tipo de mudança após a divulgação do relatório do representante especial da OEA? Ou vai ser tudo igual, não vai mudar nada, na sua opinião? Eu confio mais nas apurações
da USAID, né? No meu tempo se dizia USAID, né? O SAID, né? Da apuração que está sendo feita lá pelo Musk, lá pelo governo americano, né? Mas eu acho que pelo menos o representante que esteve aqui ouviu todo mundo, né? É isso que a gente precisa, de que ouça todo mundo, que não tenha uma postura parcial, né? E vamos ver o que vai dar. Eu acho que está todo mundo mostrando evidências claras de que tá sendo restringido, estão sendo restringidos direitos, né? Então, tem pessoas que estão permanentemente sendo citadas, permanentemente sendo indiciadas, né? Isso me lembra muito a CPI da Covid, que eu fui lá como convidado, né, na CPI da Covid, porque eu era o ministro paralelo do presidente Bolsonaro, que inventaram, isso é uma invenção ridícula, né? Que os governos do PT têm um conselhão que é muito mais do que um ministério paralelo, né? Que tem mais de 100 pessoas dando palpite no governo ali. Então, nós fomos os que participaram, que contrariavam o pensamento dos representantes do governo na CPI, foram todos indiciados, né? Porque diziam que não ia funcionar o lockdown, que podia ter problemas com a vacina, que podia. Então foi um negócio assim assustador, assim, né? Eu nunca tinha visto, parecia. Eu me senti em alguns momentos como o Galileu, assim, né? Na Inquisição, né? Era um negócio horroroso, porque não tinha base científica nenhuma. Era um negócio que não se discutia. Inclusive, quando vieram as pessoas para discutir, mostrar o outro lado dos dados científicos, das evidências e tal, os representantes da CPI se levantaram e foram embora, deixaram as pessoas falando sozinhas, né? Então, assim, até isso teve, né, nessa caminhada aí. Então, eu vejo que tem muita injustiça, né? Nós temos que restaurar esse conceito de justiça, que é da pessoa se sentir segura, que se ela está fazendo uma coisa certa, que ela está fazendo uma coisa que, mesmo que contraria o governo, que ela vai ter um tratamento igual a outra, né? E eu acho que o governo Trump está mostrando isso, né? Agora, as pessoas que ele escolheu para o Kennedy, o Jay Bhattacharya, que para mim foi uma grande autoridade do período da pandemia, que escreveu a carta de Great Barrington, né, onde ele dizia que não ia adiantar nada daquilo que estavam fazendo, trancar as pessoas em casa não ia impedir o contágio, né, e que tinha que se tratar isso como um vírus respiratório e que proteger o grupo de risco, que foi o que a gente falou desde o início, né? Tinha que proteger o grupo de risco. Os idosos morreram 1000 vezes mais que que os jovens, né? Então, esse é um grupo de risco, né? Então, e não parar a economia, até porque a economia não parou, né? Teve uma farsa nessa questão da pandemia. Houve uma farsa, né? Porque a economia não parou, né? O agricultor não parou nenhum dia, o caminhoneiro não parou nenhum dia, as indústrias de automóvel não pararam nenhum dia, os frigoríficos não pararam, porque eram todos serviços essenciais. Inventaram essa dos serviços essenciais, que na verdade burlou que o Brasil não podia parar, porque senão ia morrer todo mundo de fome, né? Então, só ficou em casa que uma parte de funcionários públicos, artistas, né, trocando receitas pela TV, né, aquelas coisas assim, é, completamente fora da casinha, mas a população que precisava trabalhar, uma parte ficou desempregada, né, quem trabalhava em loja, quem trabalhava na área de serviço, as lojas foram fechadas, né, mas a parte de indústria e todo o agronegócio não parou nem um dia. Então a pessoa saía, tinha uma pessoa na família que trabalhava no agronegócio, ela saía para trabalhar e a turma fechada em casa. Ela voltava, se ela estava contaminada, contaminava todo mundo. O contágio foi em casa. O contágio maior foi em casa. Nós estamos querendo rediscutir essa história agora, né? E eu acho que o governo americano vai fazer uma revisão disso. Eu quero ver o que vai sair das pesquisas escondidas, das pesquisas maltratadas, das pesquisas onde que apresentavam resultado e diziam que era outra coisa, né? Eu fui gestor de pandemia, por isso que eu me manifestei. Eu fui gestor do H1N1. O H1N1 entrou pelo Rio Grande do Sul, eu era secretário de saúde, e entrou por lá, pelo Rio Grande do Sul. Então, eu aprendi na prática ali, a gente não sabia o que era H1N1, era o nome do vírus da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Quando entrou aquele negócio no Brasil, entrou pelo Rio Grande do Sul, as pessoas entravam com o pulmão cheio de sangue, entravam direto para a UTI vindo da Argentina, né? Turistas, caminhoneiros.
aquilo foi um negócio assim assustador, né? Mas nós procuramos manter a visão de como funciona uma epidemia de gripe, de vírus respiratório, né? O contágio do vírus, como é que é. Não adianta trancar em casa, o contágio é maior, porque o vírus, as gotículas contaminadas ficam flutuando mais tempo no ar. A casa toda fechada, né? Parecia que a janela, se a janela não tivesse fechada, a pessoa ia se contaminar. Teve até um vereador que propôs jogar álcool gel de avião, né, em cima das cidades, né? Então, tinha absurdos, assim, cada um contava um conto, A aumentava um estupidez da conto, né? máscara. A Tinha máscara, a Tribunal da estupidez da Inquisição, máscara. esses verificadores de fato, e se criou um monte de pequenos tribunais ignorantes, né, para botar, meio que para botar como réus, né, as pessoas que pensavam diferente, né? E o mundo, a história está mostrando que eles erraram, né? E agora as próprias pesquisas, né, eu tenho toneladas de pesquisa, que eu me fui obrigado a lidar muito com isso, né? Então, o que nós estamos fazendo o que é fake news, né? O que é fake news? Né? Quem é que diz o que é fake news? É o ministro do Supremo? É um deputado? Não, tem que ver o fato, tem que ver tem que verificar as evidências, né? Então, nós estamos numa situação muito complicada no Brasil, porque isso está na raiz de toda essa discussão de censura, está na raiz de conduções erradas em momentos críticos, como foi a pandemia, na minha opinião, né? E o presidente Bolsonaro foi o único que dizia, não, a situação vai funcionar. Ele tinha coragem para falar, ele tem uma coragem impressionante, né? Até o Trump, na época, admitiu que o lockdown, né? E o Bolsonaro disse que não, né? Então, eu acho que tem uma questão, tem muita coisa a ser esclarecida agora. E o que vem dos Estados Unidos, né? Que virá agora com as pessoas que estão lá, na minha opinião, vão ajudar a esclarecer muito, né? Vão ajudar a melhorar a situação, porque eles interferiram muito, pelos dados que a gente está vendo agora, eles interferiram muito no Brasil na questão eleitoral. Os Estados Unidos, o governo Biden, né? Aquela maravilha daquele governo Biden, interferiu muito. Agora mudou, né? E agora? Né? Agora está se apurando, inclusive, os escândalos como esse da USAID, né? Mas eu acho que agora está na hora de se fazer uma revisão, pelo menos para esclarecer a população merece a verdade. Se eu estou errado, me provem que eu estou errado. Me provem com prova, não me lacrando, me chamando de negacionista, de genocida, disso, daquilo. Nosso Rodrigo Constantino nos deixou um pouquinho mais cedo, por evidentes razões, sabemos que ele está se cuidando, então ele estava um pouco cansado. Um grande abraço para o nosso Consta, sempre um prazeraço ter o nosso guerreiro da liberdade junto conosco aqui no Bradock. Ministro, eu queria só encerrar essa questão, temos poucos minutos, vamos estourar um pouquinho o tempo hoje, mas o assunto merece. O senhor estava falando sobre a questão da ingerência estrangeira, da ingerência durante a época da pandemia. Eu lhe interrompi, não sei se o senhor queria terminar o raciocínio ou se não, passo as últimas duas perguntas telegráficas para a Fabi e para o Serrão. Não, eu queria, até na presença do Rodrigo, desejar muita saúde para ele, né? Nós estamos na torcida aí e sempre nos colocando à disposição que se a gente puder fazer alguma coisa para ajudá-lo. Nós estamos juntos aí nessa difícil travessia aí, mas que certamente vai dar certo. Com certeza, estamos todos com o nosso Rodrigo Constantino. Fabi Barroso, última perguntinha telegráfica, temos mais 2 minutinhos com o ministro Osmar Terra. Eu, na verdade, quero fazer uma constatação. Ministro, por sua causa, nós não entramos tanto em pânico, tá? Aquela explicação de imunidade de rebanho ficou com a gente, viu? Quero dizer que eu sou grata. E outra coisa que também que é constatação, realmente, o presidente Bolsonaro foi um dos pouquíssimos líderes, né, mundiais que realmente peitaram porque acreditou no que era básico. E o Estado, de uma forma geral, precisa pedir desculpa para muitas pessoas. Eu, como advogada, recebi muitos casos de pessoas que não puderam velar seus familiares, não tem o mínimo de coerência, né, essa questão, e a gente sabe que isso é uma coisa irrecuperável, que faz parte, né, inclusive da nossa tradição, isso. Então, eu queria deixar registrado que a luta de vocês foi vista por muito de nós, e foi importante, inclusive a cena ali da pandemia, onde foram os médicos e aquele pessoal lá que não merece nunca mais estar no Congresso Nacional levantou.
foi muito indigno, né? Então, eu queria só deixar registrado o nosso agradecimento, porque a sociedade estaria muito pior se o pânico tivesse perseverado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que nós fizemos o que tinha que ser feito, né? Eu me senti assim muito, ao mesmo tempo que nunca fui tão atacado na minha vida, né? Eu me senti responsável, cumprindo meu papel, né? Eu acho que política da ciência, inclusive, né? Ela tem que mudar o mundo, tem que melhorar o mundo e não piorar, né? Então, eu te agradeço, acho que também depoimentos como esse teu nos deram força também para continuar, né? Jorge Serrão, 2 minutinhos para a última pergunta para o ministro. Nem preciso de tanto. Você falou de parlamentarismo, que você é um parlamentarista. Junto dessa proposta do voto distrital, tem também a discussão sobre o semipresidencialismo. Esse troço não presta, né? Ou vamos para o parlamentarismo de verdade, ou deixa a porcaria como está, né? É isso? Eu acho que é assim. O problema é que tem uma Constituição que foi toda montada para criar um sistema parlamentarista e foi atropelada no final para virar presidencialista. Então, ela é um Frankenstein, né? Nós temos uma questão da representação da sociedade, como deve ser e tal, é muito complicado. Então, tem esse movimento do semipresidencialismo, que acho que a gente tem que discutir melhor até internamente, né? Até onde vamos chegar com isso, né? Mas, na prática, ele está acontecendo, né? Estava acontecendo. Agora está um semi-juridencialismo, né? Semi-juristocracia. Governando, quem está tomando as medidas de governo é o Supremo, não é nem o Poder Executivo, nem nós. Então, convém para o Poder Executivo isso, né? Eu acho que, conversando, a gente se entende, cada um no seu lugar, nós vamos continuar o trabalho. O parlamentar tem que ser respeitado, não por ele, né? Pelos milhões de brasileiros. A Câmara dos Deputados tem todos os votos do Brasil. Ela não é uma eleição majoritária, então não tem uma turma que perde, uma turma que ganha. Todo mundo vota. Se tu não elege teu deputado, tu está dando contribuição para a legenda eleger outro, né? Aquela legenda daquele partido que tu votou. Então, essa coisa, esse fator da democracia é que não pode ser ignorado. Ele está sendo ignorado nessas decisões todas que estão sendo tomadas, né? E nós temos que nos valorizar, senão é melhor ir para casa, né? Pegar o boné e ir para casa, porque os outros estão decidindo, quem não tem voto decide pelos que têm voto, então nós temos que fazer valer isso, né? Eu acho que esse é um trabalho de persuasão e de mobilização também. Ministro Osmar Terra, lembrando que é ministro e agora ex-ministro e agora deputado federal, foi ministro do Desenvolvimento Social durante o governo Michel Temer, ministro da Cidadania durante o governo Bolsonaro. Ministro, foi um prazer tê-la conosco hoje aqui no Bradock Show. Volte sempre. Muito obrigado, me senti muito honrado pelo convite, né? E obrigado a todos e muita saúde aí para o Rodrigo, né? Estamos na torcida por ele. Obrigado. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.